Vamos iniciar mais esse Evangelho da noite, com muito amor, com muito carinho. Nós estudamos a doutrina espírita para passar essas informações, que muitas pessoas não têm tempo para estudar, então a gente estuda e passa algumas informações. Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por esse dia tão abençoado para todos nós. Essa semana também que passou pelo trabalho, pelo pão de cada dia, o pão para o corpo físico, o pão para a nossa alma. E vamos iniciar esse Evangelho fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Então, o tema dessa noite, nós vamos falar sobre a caridade como filha do amor. Vamos lá. A caridade como filha do amor carrega consigo a luz da vida. Quando praticada com ternura, conforta o coração, de onde sai, clareando todos os sentimentos que o bem impulsiona. Quando nós praticamos a caridade, como é gostoso se poder ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, pode ser com pão, com um copo d'água, com uma palavra amiga, né? É tão gostoso fazer esses atos, porque você sempre vai receber uma troca daquilo do bem que você faz. Aquilo vai harmonizando os nossos corações, com aquilo de bom que nós vamos oferecendo, pelo caminho, que não é tão fácil. A gente sabe, de acordo com a profissão que a gente exerce. Mas dentro do lar nós temos que ter muita paciência, um para com o outro, muito respeito. Isso então é caridade. O Espiritismo é o mediador da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele se constitui em bênção de Deus. Permanece no mundo consolando, instruindo as criaturas para a formação de um novo mundo, onde há abundância de mel da verdade e o leite da fé. Essas palavras são tão gratificantes, porque o Brasil vai emanar leite e mel para o resto do planeta Terra. Essa pátria do Evangelho, que é o Brasil, né? Vai emanar, então, o mel, que é a verdade espiritual, e o leite é o mel para toda a humanidade. Então, e outra coisa assim, tão confortante essa palavra, que diz assim que nós estamos formando um novo mundo, onde há abundância. Então, vejamos bem, nós estamos procurando um céu. Onde é esse céu que nós vamos habitar mais nesses séculos em diante? É na Terra. Aqui vai ser a Nova Jerusalém. Aqui vai ser o reino do céu. Daí não vai ter guerra, não vai ter mais doença, não vai ter mais roubo, não vai ter mais nada. Aí nós temos no reino do céu. É construção de quem? Nossa. Deus usa a mão do homem para ajudar o homem. E se nós vemos de século para cá, quanto que nós evoluímos, né? Quantas coisas boas foi construído pelas mãos de quem? Dos homens. E vamos continuar fazendo, descobrindo e melhorando cada vez mais o nosso planeta Terra. Muita gente encontra-se maldizendo a Terra pelos acontecimentos nela surgidos.
mas, na verdade, ela está se elevando por força da lei. Quantas coisas boas existem na Terra, quantas descobertas apareceram nos últimos 100 anos em favor da humanidade. Se alguns usam as descobertas para o mal, logo se cansarão e passarão a aplicá-las no bem comum de todos, donde surgirá a alegria eterna. Quando a pessoa está bem consigo mesmo, ele tem essa alegria. Isso é muito importante. Vamos continuando. Todos somos feitos iguais e todos somos filhos do mesmo Deus. A lei natural que afirma que todos os homens permeiam uns com os outros é irrefutável, apresentando a vontade de Deus. Pode-se negar a mediunidade, mas não para sempre. Somente a verdade ficará de pé. Só a verdade permanecerá como a força de Deus para o bem de todos. Então a verdade vai permanecerá sempre na Terra, porque tudo vai ser esclarecido por toda a humanidade, o esclarecimento da verdade, das leis da natureza, das leis de Deus, da caridade verdadeira, porque a luz vai ter que clarear para todos, para toda a humanidade. Que luz? A luz da verdade, a luz do entendimento, a luz da fraternidade. Ninguém engana o Senhor nas suas qualidades eternas. A caridade conduz à mansuetude, no equilíbrio que a luz nos oferta, porque ela, no centro, que gera a vida. Então, vamos lá. Gera a vida. Verifiquemos que em todas as organizações espíritas surgem assistência social, de muitas formas, capaz de consolar as criaturas que sofrem, na forma de pão, de roupa, de teto, de várias outras modalidades de ajudar. É a caridade em função do amor, inspirada pelos benfeitores encarregados de Jesus, no alimento da alma, e para que a doutrina espírita circule na Terra com essa feição de amor. Vejamos que a doutrina espírita não tem como ninguém nos acusar, porque a doutrina espírita é a religião do Cristo, é a religião do cristianismo, onde dá o pão, dá um copo d'água para quem tem sede, dá uma veste para quem está precisando, dá um teto para aquele que precisa. Tudo é uma ajuda mútua, é uma troca de conhecimento, uma troca de ajuda, uma troca de energia. Então a doutrina espírita ela é fantástica, porque além que faz tudo isto, ajuda o irmão em todas as condições, sem cobrança, sem cobrar de ninguém. A doutrina espírita é fantástica porque não cobra nada de ninguém religiosamente falando. Nunca você vai entrar numa casa espírita, você não vai encontrar imagem, você não vai encontrar rituais, você não vai encontrar nada na casa espírita, vai encontrar a lei do amor e da caridade, verdadeira, sem cobrança. Nunca você vai entrar numa casa espírita e alguém vai te pedir dinheiro, nunca. Se você entrar numa casa espírita e pedir dinheiro, ou dízimo, ou oferta, nunca mais volte lá, porque não tem nada de Jesus. Porque Jesus falou, dá de graça o que de graça você recebeu. Não cobre, isso é de graça.
Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Outra coisa que não dá certo é religião e política junto. Nunca deu na Terra. Nunca. Deu muita guerra religiosa por estar junto com a política. Religião é uma coisa, política é outra. Se a pessoa quiser ser religiosa, ela não pode dizer que eu sou político. Quiser ir para a política, vai, mas deixa a religião de fora. Porque lá na política você não vai servir a Deus e a mamão. Ou você serve a política ou serve a Jesus. O que é que você quer? Então, nós espíritas trabalhamos no dia a dia para ganhar o pão de cada dia com o suor do nosso rosto, mas o que nós doamos espiritual é de graça. Aprendemos com quem? Com o guia e modelo da terra, que é Jesus Cristo. Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Foi a alma que mais trabalhou na face da terra, ajudando todos os estropiados, doentes, carentes, cansados. Ele ajudou a todos sem cobrar nada. E mandou que não cobrássemos também. Então essa é a religião espírita. Essa é a religião do cristianismo. Porque ninguém cria religião aqui na Terra. Porque só tem uma. Qual religião da Terra? É uma só, a do Cristo. É o cristianismo, que nós não entendemos até hoje, né? E não praticamos ainda o que ele nos ensinou. Quando nós fizemos bem para o próximo, é aquele que está mais perto de Jesus. É muito fácil para conhecer o homem. Você conhece o homem pelas obras e a árvore pelo fruto, né? Uma árvore má não dá fruto bom, e nem uma árvore boa dá fruto mau. O homem conhece pelas obras. Aquele que mais ajuda o pobre, aquele que mais ajuda os pequenos, aquele que mais doa e se doa para os pequenos, é o que mais perto de Jesus se encontra. Porque se Jesus viesse na Terra hoje, ele ia fazer a mesma coisa. Ele não ia vender palavra, ele não ia fazer negócio, ele ia ajudar aqueles mais carentes. O homem que ajuda os mais carentes na Terra é o mais próximo de Jesus Cristo, porque ele fez isso. Se você olhar a obra de Jesus, você vê que ele só fez o bem. Nunca se envolveu com coisas materiais. De prova que ele nasceu numa manjedoura, gente. Se ele quisesse vir reinar nos palácios dos luxuosos da terra, ele vinha no maior palácio da terra, ele vinha nesse palácio. Porque ele podia ser, porque ele era o cara mais rico da terra, mas ele optou para quê? Para vir numa manjedoura. Ele disse que não tinha uma pedra para inclinar a cabeça. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça, porque ele trabalhou 24 horas a benefício do próximo, do mais pobre da terra, os mais carentes. E ele está pedindo para nós fazer essa obra dele, mas está muito complicado, porque nós misturamos muito as coisas aqui na terra, misturamos muito as coisas materiais com o espiritual, e não vai funcionar direito, porque nós temos que optar o que nós queremos fazer de bom aqui na terra. Então, tem muito cuidado para falar na religião. Por isso que o espiritismo nós temos prazer, calma, tranquilidade, consciência limpa e tranquila, e as mãos limpas, porque nós não cobramos nada do próximo. Ajudamos quanto nós pudermos, né? Este é a lei de Jesus Cristo. O espiritismo está empenhado com Jesus nas mudanças dos sentimentos humanos, que, de primitivo, irão passando a ser madurecendo, crescendo, desenvolvendo os pensamentos, entendendo o bem como dever, a educação como caminho e a instrução como luz para compreender a vida na simplicidade em que ela foi criada. A vida é simples. Nós é que complicamos as coisas aqui pela terra. Em todos os homens de caridade, lembre-se de que ela salva no seu trabalho, no seu lar, na sua vida, e que às vezes gestos pequenos costumam salvar uma nação de grande catástrofe.
Como é bom um lar viver em paz, mas ela nasce no perdão. Perdão é o exemplo do bem. Como é sublime entender os companheiros de trabalho. Aí surge a amizade e o ambiente se clareia com a fraternidade. Como é alegre a pessoa que visita na rua como amigo da paz. Como é bom encontrar na rua pessoas que a gente tem uma paz com eles e eles conosco, não é? Vejamos bem, vista na rua como amigo da paz e da concórdia. Todos vibram no amor em seu benefício. Não são semente que passa a semear e cujos frutos outros não colhem. Tudo que semeamos nós colhemos. É nesse sentido que se fala: o que é meu. Aí não entra egoísmo, porque você está defendendo aquilo que é teu, sem prejudicar o próximo. Mas, na verdade, o egoísmo é a negação da caridade. É enfermidade que somente se cura com amor. É fácil para curar o organismo, o egoísmo, usando e praticando o amor. Esse livro, como lembrança do Evangelho, mais faz lembrar da melhoria interna, nosso interior, do autoaperfeiçoamento para a glória de si mesmo, porque para tanto fomos criados para o bem. Quem aperfeiçoa a si mesmo está lembrando do Pai e agradecendo a Jesus pela sua grande renúncia de pisar junto aos homens para dar exemplo de amor, falando e fazendo durante a sua estadia na terra, a pura caridade que quem deseja libertar-se das suas imperfeições vence a si mesmo. Vencer o próximo é fácil. Agora, vencer a si mesmo é difícil. A reforma dentro de cada um de nós não é fácil. A caridade e a fé são duas forças que levam à procura da vida mais feliz. Por ser o amor, nos convidando para o despertamento de mais vida. Se tudo que existe no mundo obedece ao progresso, por que não obedecem às coisas espirituais? A caridade se manifesta no homem primitivo de maneira diferente da caridade presente nos caminhos do cristão, e é diferente na existência dos benfeitores espirituais. Ela se expressa em modalidades diferenciadas, obedecendo ordem do progresso, e que o tempo faz percorrer nessa evolução espiritual. Assim a fé, assim o perdão, a bondade, a renúncia, o trabalho. E neste avançar, as coisas deverão ir apurando até atingir a perfeição. Vejamos que toda essa caminhada que nós temos na Terra, nós estamos trabalhando, aprendendo, cada um na sua profissão, cada encarnação, nós vamos aprendendo várias funções, né, nas profissões e se elevando espiritualmente, aprendendo. Deus não existe só para os filhos a conquista da pureza de uma vez. Deus não exige dos seus filhos a conquista da pureza em uma só vez. A alma que se encontra na existência da carne, do corpo físico,
No início não pode ter uma concepção da vida material e espiritual mais elevada, e somente o tempo, com as bênçãos de Deus, dar-lhe-á o conhecimento das leis e as facilidades de segui-las. Só com a madureza da alma para seguir as leis de Deus, senão não vamos compreender. O despertamento dos valores eterno só se dá no calor dos milênios, que não podemos aquilatar por não ter muita importância. Não adianta você ter, eu lá no paganismo eu fazia isso, fazia aquilo. Lá no cristianismo eu comecei a aprender mais, mas não aprendi tudo. E assim sucessivamente, esse aprendizado vão aprendendo. Não diz que cada dia é um dia de aprendizado, cada dia nós estamos aprendendo mais? Então o passado nós foi muito parpermo, muito limitados. E com o tempo, com a madureza dos séculos e milênios, que vem entrar a reencarnação de novo, né? Renascer de novo, crescer, aprender, evoluir sempre, esta é a lei de Deus. As leis são iguais em todos os mundos, mas têm a sua ação na conformidade da elevação dos espíritos. As leis de Deus para os índios são as mesmas para os civilizados. É claro, as leis estão gravadas até nas pedras, na natureza, está gravado também na mente, no coração dos primitivos. Só que não está desenvolvida, eles vão desenvolver com o tempo, né? Então, a lei de Deus está lá também, só está dormitando, esperando o tempo, que nem uma árvore, esperando o tempo para florescer e dar o fruto. Essa civilização antiga, lá no primitivo, eles já tinham a lei de Deus gravada, só que para descobrir, aprender, desenvolver essa lei, precisava de muito tempo, muito crescimento, muito amadurecimento da alma. Isso só os milênios nos conferem, só os séculos e milênios. No entanto, as diferenças se encontram no grau de despertamento de cada um. As leis de Deus vai aparecer, vamos entender, com o amadurecimento do crescimento das nossas almas. Vejamos bem, mesmo vivendo juntos, cada um recebe o que merece para a idade sideral. Nós podemos estar juntos aqui, mas cada um pensa de um jeito, cada um entende de um jeito, né? Por isso tem que ter esse respeito um com o outro, porque nós não pensamos iguais. E temos juntos, interagindo, aprendendo. A ver, na mesma família temos um diferente do outro. É os mesmos pais, a mesma educação, os mesmos professores, mas somos diferentes. Um entende mais, outro entende menos na parte espiritual. Mas até hoje entre nós é assim. Cada filho tem uma aptidão para alguma coisa, né? Vem preparado para algumas funções, para algum aprendizado, um diferente do outro, nas funções também. Nem todos são mecânicos, nem todos são médicos, nem todos são professor. Cada um vem desempenhar uma função. É assim que acontece. E são milhares, né, de profissões diferentes, mas tudo é aprendizado, tudo é crescimento, tudo é evolução, tudo se encandeia em direção de Deus. Todos, com o tempo. Vamos lá. Que coisa importante, né? Então Deus não exige a conquista da pureza de uma só vez. Ele dá o tempo que for necessário. As leis são iguais para todos. E é mesmo, só cada um entende diferente um do outro ainda. O que estão recebendo, né? Esse entendimento vai levar muito tempo para praticar. Eu queria falar mais um pouquinho da caridade, que é o tema da noite. A caridade é paciente. Quem tem caridade tem paciência. Quem não tem paciência não tem caridade ainda. Tem, mas relativa. Porque quando você tem a caridade verdadeira, você tem paciência.
Você é paciencioso com tudo que vem até você, que não é fácil. É muito fácil quando vem pisar no teu calo, ou te desrespeitar. Daí é difícil. Aí entra a caridade. Mas daí para praticar essa caridade, como você vai encontrar caridade quando encontra tantas pessoas difíceis no nosso meio? Para você praticar essa verdadeira caridade? Não, claro que não estamos preparados, e nem poderia estar. Nós temos um mundo de expiação e prova, no meio de tanta diferença um com o outro. É difícil estar da caridade. Por isso, se nós só encontrasse pessoas boas, honestas, era mais fácil para praticar. Porque daí não tinha dificuldade, porque um fazia, todo mundo fazia, né? De acordo com os nossos pensamentos. Agora, quando havia as contradições, não é fácil a caridade. A caridade não é invejosa. A pessoa que é caridosa, ela não inveja os outros. Tudo que é inveja ainda não desenvolve a caridade. O cara comprou um carro muito bom, fica invejando. O cara tem uma casa muito boa, que casa eu não tenho, ele tem. É inveja. Nossa, ele é tão bonito e eu sou tão diferente. Inveja. Então a inveja entra quase em tudo. É falta de caridade. Que coisa mais importantíssima, né? A caridade não é invejosa, não tem inveja. A caridade não é temerária e nem precipitada. A caridade não tem medo. Ela não é temerária, não fica temendo as coisas. Porque ela ama. Quem ama não precisa ter medo. Não tem medo. Quem ama de verdade, né? E não é precipitada. O que mais nós sofremos hoje, nós temos muito, queremos tudo na mesma hora, né? Difícil ter uma pessoa hoje que não seja estressada, pessoa que não tem paciência, né? Isto aí não é muito fácil, porque a gente ainda é muito carente de conhecimento e de amor. Não se enche de orgulho. A caridade não é orgulhosa. A pessoa que é orgulhoso, ele não é caridoso. Ele não tem a caridade ainda. Ele se orgulha do que tem, da maneira dele ser, né? Da posição que ele ocupa. Isso é muito perigoso, porque entra muito orgulho. A pessoa é muito bom quando ele não tem um crachá no peito, né? Quando bota um crachazinho no peito, ele já quer ser mais que os outros. Eu já tenho uma posição maior. É muito difícil isso também. Isso é orgulho, e o orgulho atrapalha muito a nossa caminhada. Entre a fé e a esperança, vejamos bem, entre a fé e a esperança, a caridade é a mais excelente. A caridade é mais excelente do que a fé, não é? E a esperança. A caridade é acima de tudo. Porque sem caridade não tem salvação. Se nós não somos caridosos, difícil nós entrar no reino dos céus. Quando nós praticamos a lei do amor e da caridade, veja como é fácil fazer carícia. Carícias até muitas vezes sem o uso das palavras, sem o uso das mãos, né? Sem o uso das mãos. Nós podemos fazer a caridade sem o uso das mãos, porque você pode fazer pelo pensamento, orar pelas pessoas que estão doentes, orar pelos nossos familiares, orar pela nossa família, ter amor no próximo, né? Não precisa nem usar as mãos. Tudo fizemos pelo pensamento. A maior caridade nós fizemos dentro do nosso lar, para todo o planeta Terra. Você pode estar sentadinho no teu leito e vibrando por toda a humanidade, que estão nos hospitais, presos temporariamente, aqueles infelizes que erraram, que um dia vão ter que se recuperar. Então nós estamos fazendo a caridade sempre pelo pensamento, em tudo que nós precisarmos. Até pedir precisa de caridade, porque às vezes nós pedimos, exageramos nos pedidos que fizemos, né? Então é fácil fazer carícia sem o uso das próprias mãos, né? Nas carícias, no falar sem desrespeito, carícia no ouvir sem desrespeito, carícia no falar sem agredir, nós podemos
falar sem agredir o próximo. Nós podemos ouvir sem desrespeito dos outros. Não sempre botar a nossa verdade acima de tudo. Impor a nossa verdade. Isso é falta de respeito do outro para com nós. Isso é falta de carícia. Carícia não ouvir sem desrespeito. Ouvir sem desrespeito. Não brigar porque ouvimos alguma coisa que não gostamos. Deixa para lá. O que nós gostamos fica para nós. O que não gostamos, descartamos, né? Nem o Paulo falou, lê tudo e retém o que é bom. Lê o que acha que não serve, deixa para lá, retém o que serve. Isso Paulo já era muito inteligente, né? Carícias no olhar sem malícias. Porque quando você olha uma pessoa de irmão para irmão, você não tem malícia. Porque se você olhar para o irmão e desejar alguma coisa, você já está pecando, você não tem a caridade. A caridade verdadeira é quando você olha sem malícia para todos. Você não tem malícia. Você olha com amor, com carinho, com piedade, com misericórdia, né? Isso é caridade, né? Caridade no coração tem diferença, porque o outro não pensa igual eu, nós vamos não se ajustamos, porque a indiferença do coração não podemos usar. Isso é carícia no coração sem indiferença, né? Carícias nos pés sem pisar ou agredir. Carícia nas mãos sem matar, ferir ou agredir os outros. Isso é carícia nas mãos sem matar os outros, sem agredir. É difícil, né? Tem certas profissões aí que os irmãos sabem como é difícil. Carícia na mão sem matar, sem agredir ou ferir. Nossa, é difícil. Mas é carícia quando nós vamos usar isso. Como que nós vamos usar? Quando a mandade crescer um pouco mais espiritual. Quando crescer um pouco mais. Daí dá para nós começar a fazer um pouco mais de carícia. Mas por enquanto está muito complicado. Porque as pessoas do momento não correspondem nada. Não é? E a gente corre perigo de encontrar com certos irmãos que só querem o mal um do outro. Carícias, nas carícias da caridade se socorre o próximo, isso é amor. Nas carícias da fraternidade se ajuda o próximo. Na carícia da fraternidade nós construímos sempre um amanhã melhor. E nas carícias do amor nós construímos o reino do céu na terra. Vejamos que o nosso compromisso é grande. Nas carícias do amor, o dia que nós praticar o amor, nós construímos o reino de Deus na terra. Puxa, que responsabilidade! Que compromisso nós humanos temos para construir esse novo reino na terra. E é nós que temos que construir, é a humanidade, gente. Quem vai construir por nós? Os Espíritos Superiores trazem o auxílio. E quando precisa, reencarnam aqui com nós para ajudar com as mãos dele, como homem, para descobrir coisas fantásticas na terra e maravilhosas. Quantos anjos descem aqui, vão descer no tempo certo, para nós dar um impulso nesse progresso espiritual e moral e físico também. Porque grandes espíritos de luz vão descer até para trabalhar na ciência, para descobrir, trazer provas concluentes para nós abrir nossos olhos e o nosso entendimento, para crescermos mais, desenvolver mais, não é? Valorizar mais o nosso próximo, começando pela família e depois, com certeza, caminhando com a humanidade, né? Então, na fraternidade nós construímos a paz dentro dos seres humanos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê força, coragem, muita fé, muita disposição para melhorarmos cada dia que passa, e essa melhora é conosco mesmo. Um beijo no coração de todos, que compartilhe esse Evangelho. Temos junto nessa caminhada, nas horas boas e nas horas não tão boas também, mas temos juntos, abraçados, caminhando com a direção cada vez maior
em busca da perfeição de todos nós, de toda a humanidade. Muita paz, muita luz, muito sucesso, muita felicidade nas famílias e nos corações de todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.